Aqui é a professora Rosane e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de matemática trabalhando sobre unidade, dezena e centena. Lembrando que nós buscamos ministrar as atividades da melhor maneira possível. Então, vamos lá! No material dourado nós temos o quê? A unidade, a dezena e hoje nós vamos nos aprofundar na centena, que a prof já falou para vocês sobre a centena, mas a gente não trabalhou muito sobre ela. Então hoje nós vamos começar a trabalhar. Como que eu chamo esse cubo? Esse cubinho aqui? Eu chamo de unidade. Unidade, ele vale quantos? Unidade, ele vale 1. E essa barra, nós chamamos como? Dezena, isso mesmo, dezena. De 10, né? Porque tem 10 cubinhos aqui, vale 10. Uma barra dessa, que é a dezena, vale 10. E esta placa, como que nós chamamos ela? Centena. Muito bem. Por que nós chamamos ela de centena? Isso, porque ó, ela tem 10 barras dessa daqui, né? Se eu juntar 10 barras, eu vou ter uma placa dessa. Então, eu vou ter 10 dezenas. Se eu contar de 10 em 10, quantas unidades, né? Quantos cubinhos desse eu vou ter nessa placa, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, por isso que se chama centena. Parece que eu vou falar o número 100, ó, porque eu tenho a quantidade 100. Eu tenho 100 cubinhos, eu tenho 100 unidades, ou eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas, que são essas, né? Ou 100 unidades, os quadradinhos. Vamos contar quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cubinhos, ou seja, eu tenho 10 unidades. Vocês lembram que se eu tenho 10 unidades, eu posso trocar pelo quê? Por uma barra, ou seja, por uma dezena. Por quê? Porque na dezena eu tenho 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E aqui, quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas 10 dezenas eu vou poder trocar por uma placa, por uma centena. Por quê? Porque na placa eu tenho essa mesma quantidade. Olha só, vou colocar aqui em cima para vocês verem que as 10 barras, as 10 dezenas, cabem aqui em cima da placa. Observaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu preciso de 10 dezenas para eu poder trocar por uma placa. Então, antes nós tínhamos o do
né? Unidade e dezena. Agora nós temos a letra C de centena. Então, ela vai vir aqui do lado do D. Unidade, dezena e centena. Então, quando eu tenho um número, por exemplo, 125, como que eu vou distribuir esse número? Eu vou colocar ele aqui embaixo certinho. Então, o número 5 que está aqui na ponta vai ser unidade, que a prof falou que a gente sempre começa pela unidade. Depois o 2, depois o 1. Então, neste número 125, eu quero dizer que eu tenho 5 unidades, 2 dezenas e uma centena. Se eu for representar isso com o material dourado, então quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades, certo? Então, eu tenho 5 unidades, vou ter 2 dezenas, está aqui, 2 dezenas, e quantas centenas? Uma centena. E se na atividade eu tiver os materiais dourados, né? Se eu tiver ali a centena, a unidade e a dezena, como que eu vou representar isso no número? Então, eu vou colocar unidade, dezena e centena. Quantas unidades eu tenho? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar ali. 7 unidades. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. E quantas centenas? 1. Então, que número que formou? 147. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho 147, a quantidade 147. Agora, vocês vão pegar o livro lá na página 76 e aqui vai explicar o que a prof acabou de falar para vocês, formando centenas, sobre o que é centena, as dezenas e as unidades, tá? Na página 77, vocês vão realizar a atividade 1, que é como a prof explicou. Vocês têm aqui o material dourado, vocês têm que colocar aqui do lado o número. Vocês podem colocar, eu vou tampar aqui porque a da prof tem a resposta, para vocês não verem. Unidade, dezena e centena, e daí vocês vão contar quantas unidades tem, quantas dezenas tem, quantas centenas tem, certo? Na atividade 2, tá pedindo para vocês pegarem o material dourado do anexo 5. Então, lá no final do livro, vocês vão ter o anexo 5, o material dourado, ó. As centenas, dezenas e as unidades. Vocês podem recortar no pontilhado para vocês usarem na hora de realizar a atividade. E daí vocês vão responder aqui. 10 cubinhos correspondem a uma o quê? Lembrem que os cubinhos são as unidades. Então, 10 cubinhos correspondem a uma. E as barras, que são as dezenas, correspondem a quê? E 100 unidades correspondem a quê? Tá? Aí o exercício 3. Vocês vão escrever os números abaixo por extenso. Lembrem que extenso é escrever um número, que nem aqui, 105, 105. Então, vocês vão ler esse número e vão escrever aqui do lado. Depois, na página 78, nós temos ali para colocar os números. Deixa eu tampar aqui. Escreva os números do menor para o maior. Então, você tem esses números, você vai colocar eles do menor para o maior, tá? E a letra B também
você vai ter os números para colocar do menor para o maior. No exercício 5, tá pedindo para você colocar os números do maior para o menor. Então, é o contrário. Você vai olhar e embaixo você vai colocar do maior para o menor. Na letra A e na letra B também, tá? Depois, nós temos o ponto de chegada, ainda na página 78, tá? Então, aqui tá pedindo assim, quando queremos juntar ou acrescentar as quantidades, nós usamos que operação? Aqui é sobre as operações de adição e subtração. Então, quando eu junto, quando eu acrescento, quando eu vou ficar com mais do que eu tinha, eu uso o quê? Adição ou subtração? E na letra B, quando eu retiro, quando eu vou ficar com menos, qual que eu uso? Adição ou subtração? Na página 79, nós temos aqui sobre as continhas que nós aprendemos. Lembrando que quando ela está na horizontal, né, deitada, ou nós podemos fazer também ela na vertical, que é a operação em pé. Aí aqui na atividade 2, está pedindo para você usar a calculadora para realizar essas continhas. E na atividade 3, você vai ler e você vai completar as frases, o que está pedindo, de acordo com o material dourado que a gente aprendeu hoje, né? Unidade, dezena e a centena, ok? Então, vocês vão realizar essas atividades até a página 79. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima aula.